Olá, dando continuidade aos cadastros para engenharia do WPS-RP, hoje iremos visualizar o funcionamento do cadastro para laterais. Laterais utilizadas para a construção de caixas, de balcão dentro da engenharia. Então aqui dentro de engenharia produtos, nós já vimos já no vídeo anterior de bases e prateleiras que nós cadastraremos esses produtos aqui dentro da engenharia, sempre definidos aí dentro das suas linhas, grupos e subgrupos, mas aqui como tipo componente industrializado não mudar, tá? O tipo do produto é esse, tá? E o tipo interno sempre base, tá? Então nós já temos aqui lateral direita e esquerda. Eu vou cadastrar, vou mostrar esse cadastro aqui, não vou fazer um cadastro do zero, vou mostrar, entrar em cada detalhe. Depois a gente pode falar de algumas outros tipos de laterais também utilizados em caixa, né? Por exemplo, uma lateral sem rasgo, né? Uma lateral que não vai um processo de usinagem, alguma coisa assim. Mas basicamente é esse cadastro, não tem muito segredo. Estou abrindo aqui. Eu defini assim para minha engenharia estar separando lateral direita e lateral esquerda. Por quê? De acordo com o posicionamento das dobradiças quando o balcão for de uma porta só, que ele possa ter o lado direito e esquerdo, tá? Então mais por uma nomenclatura casual da peça, não por nenhum outro fator. Poderia deixar só como lateral única e usar o texto direita e esquerda. Tem um texto de filho que a gente utiliza, mas no meu caso eu utilizei essa nomenclatura para que, se as empresas não tiverem um centro de usinagem que faça uma leitura automática do arquivo de usinagem, você vai fazer uma furação e você tem o posicionamento, se é um balcão, uma porta direita, você sabe que é a lateral direita que recebe a furação da dobradiça. Então é mais uma questão de nomenclatura mesmo, tá? O código eu botei LE, L de lateral e de esquerda. Esse aí é um código que você mesmo determina, né? Lembrando que esse código você deve informar até por questão de nomenclatura básica também dessas peças, para ir para construir outros códigos e para integração com software de desenho terceiro, tá? Então, se você não colocar nada, ele vai criar um número genérico, um numeral aí que você não sabe o que é. Então, linha, componente do grupo industrializado do subgrupo laterais, tá? Já tem alguns subgrupos aqui, você pode usar esse de laterais, pode criar um para todas as laterais estarem no mesmo processo aqui. Tipo, componente industrializado não mudar. Esse é um item bastante importante, obrigatório, a gente já falou, é isso que determina que esse cara vá para a lista de corte, então é importante, tá? Acabamento não vai, dimensões não é um item obrigatório, eu posso deixar assim porque a dimensão vai ser variável. Propriedades, aqui eu só peguei o LE, que é o meu código, e repliquei aqui com A e B, definindo os códigos de usinagem para o lado A e lado B, tá? O meu setor destino é montagem de caixa. Por quê? Porque essa lateral eu utilizo lá no setor de montagem, né? A partir do momento que eu vou montar minha caixaria, meu caixote, o meu corpo, como vocês devem chamar aí, eu faço nesse setor. Então a partir daqui morre a lateral, não existe mais lateral, tá? Por isso esse conceito do setor destino, tá? E aqui nas bordas de esquadrejamento eu estou dizendo que eu não recebo esquadrejamento nessa peça, ela é uma peça única, padrão, porém as bordas eu defino que são nos dois comprimentos e em uma largura, ou seja, se essa peça lateral esquerda for cortada no meu MDF, ela vai ser cortada desse jeito aqui. Aqui é o veio, é o comprimento, e aqui é a largura do MDF. Então por isso dois comprimentos de uma largura, tá? Isso a gente vai ver novamente aqui. Eu vou abrir o arquivo para a gente entender como é que é o posicionamento. Então como a gente pode observar aqui, nós temos o nosso componente lateral, onde no desenho a gente consegue ver que o sentido do veio sempre está aqui nessa posição para a altura da peça, né? Nós temos a profundidade, a altura e a largura da lateral. Então, como eu havia comentado com vocês ali, as bordas, né, a gente vai aplicar nas duas posições de altura e numa posição de profundidade. Só que isso, se eu direcionar essa peça na chapa, né, que é onde eu preciso dessa informação, vou rotacionar a peça aqui para que o sentido do veio possa estar igual ao sentido do veio da nossa chapa aqui, ó.
Então, por isso que eu digo que, como é nas duas alturas, é 2 comprimentos da chapa, e como é na profundidade, é na largura da chapa. Tá? Por isso dessa informação aqui da borda. Bom, na parte de compras, continuando aqui, vai unidade 1 e unidade. Tá? Aqui na parte de custos, a gente aplica simplesmente um custo padrão, não precisa ser colocado nada de valor, de dedução, nada, só um custo. Tá? Depois nós temos os filhos, então aqui sim a gente vai criar a composição da nossa lateral. Ok? Então, o que pertence à lateral? O que faz parte da lateral? Os processos e os materiais. Né? Começando com os processos aqui, nós temos o processo de corte de chapa, tá? Que é né? Porque o corte de chapa é unitário. A gente já falou disso lá na base e nas prateleiras, que o meu apontamento de produção, o meu levantamento de custo para originar aí um valor de processo foi dado como unitário. Então, um processo, uma operação de corte de chapa é unitária, então vai uma quantidade para essa lateral. Tá? A mesma coisa para a usinagem. Como é uma lateral de balcão que vai usinagem de canal, que vai usinagem de furo de dobradiça, de minifix, de cavilha para fixação, ele já vai um processo de usinagem também. No caso, se a tua engenharia for simplificada e você não tiver uma máquina, um centro de usinagem ou furação, você pode simplificar o cadastro, mas mesmo assim você acaba fazendo furação. Então, ou você define isso como um processo individual, ou você agrega como montagem. Tá? E aqui a colagem de borda, ela é em metro, então a gente precisou definir aqui quais são as dimensões da lateral que recebem essa fita para poder pegar esses tamanhos e calcular o valor. Então a gente pegou altura e profundidade. Lembrando que a gente usou aqui nas minhas variáveis, né? Nós criamos as variáveis borda altura, que vai pegar a altura mais o PB, que é aquela perda de borda, aquela perda considerável da máquina, né? Dividido por 1000 para dar em metro. A mesma coisa na borda profundidade. Pegamos a profundidade mais o PB dividido por 1000. Tá? O PB, lembrando aqui, é uma perda de borda calculada como 30 para cada lado da peça. Então por isso que eu fiz borda altura e borda largura. Depois eu pego esses valores, né? A borda altura vezes 2 mais a borda profundidade. Então ele já vai dar o meu resultado final aqui, considerando altura mais profundidade. Vamos fazer um teste aqui mais prático. Vamos pegar as minhas variáveis internas aqui. A altura, vamos supor que o meu módulo tenha 1000 de altura, né? 1 metro de altura, e na profundidade tenha 500. Agora vai ficar um número mais redondo. Então ele vai dar 2.500 mais as perdas ali, mais 90 das perdas. Então 2,59 em metros. Ok? Bom, beleza. Aí nós temos aqui a borda e o MDF. Tá? A borda é um material utilizado para essa lateral. Como é uma lateral de 18, eu estou utilizando aqui padrão a borda de 22 por 0,45. Tá? Se a tua lateral for de 15, você pode usar a borda de 19 por 0,45. Lembrando que aqui eu agreguei no produto uma borda sem cor, somente de engenharia, que é um cadastro genérico, que ele vai estar sempre dentro dos mesmos grupos, tudo certinho, só que ele é um produto genérico. E aqui o valor é exatamente igual ao do processo, tá vendo? A quantidade do processo aqui é a mesma quantidade da borda aqui, porque eu quero o mesmo resultado, né? Então, se eu vier aqui dentro e testar, vai dar os mesmos 2,59, certo? Então, a fórmula, ela bate. É sempre interessante você, quando aplicar uma fórmula, testar para ter certeza, né? Se tiver algum erro na fórmula, o sistema já avisa também. E aqui eu coloquei um acabamento de inserção corpo. Então, eu estou definindo que minha borda aqui, ela vai trocar de acordo com a cor que o usuário definir para corpo, né? Bom, depois nós temos o MDF. Tá? O MDF já é uma construção um pouquinho diferente. A gente vai trabalhar com a área, porque eu quero o metro quadrado do MDF, né? Então eu também utilizei um MDF genérico, MDF de 18 sem cor, ele é genérico. Tá? E aqui eu preciso de uma quantidade. O que eu usei aqui? AL. O que é o AL? O AL é a área lateral. Tá? A área lateral ele pega o que? Profundidade vezes, dividido por 1000, né? Vezes a altura dividido por 1000. Tá?
Isso explica aqui, ó, como a área padrão, a largura é a espessura da lateral, então nós desconsideramos, tá? Nós vamos desconsiderar essa largura aqui. Nós vamos trabalhar com altura e profundidade, então é a altura dividido por 1000 vezes a profundidade dividido por 1000. Isso me dá a área da lateral, por isso que a gente usa essa expressão aqui, ok? E se você testar aqui, a gente vai ver que ele vai dar 0,500, né? A altura está 1000 e a profundidade está 500, dá 0,5, ok? Aí a gente precisa definir, nós já vimos isso para a base e para a prateleira, e isso acaba sempre sendo um complicador, acaba confundindo no primeiro momento, mas nós precisamos agregar o MDF e definir para o MDF a largura e o comprimento. Então essas medidas, essas informações de fora são do filho, do agregado que você está colocando. E aqui dentro nós vamos pegar variáveis ou valores fixos, mas em relação ao próprio produto principal aqui, ao próprio pai, né, lateral. Então vamos lá. Se eu preciso da largura e do comprimento do MDF, quais são as informações que eu vou pegar da lateral? Vamos voltar para o meu desenho aqui. Comprimento do MDF, largura do MDF. A largura do MDF está pegando o que da lateral aqui? O que da lateral está sendo a largura do MDF? Vamos aproximar aqui, fazer um círculo vermelho aqui para a gente ver o que nós estamos casando aqui, ó. Tá? Então tá aqui. O que ficou aqui casando, ó? Profundidade, eu não precisaria fazer o quadrado, eu faço mais para exemplificar mais forte, né? Então a profundidade da lateral é a largura do MDF. Então aqui na largura do MDF está o P de profundidade. Aqui é simples, né? É só você pegar aqui, ó, clicar e arrastar, né? Você já tem. Então não tem segredo. Isso é a informação que vai gerar a largura e o comprimento para o corte. Ele vai pegar a dimensão da profundidade da lateral para a largura e para o comprimento vai pegar a altura. Veja bem aqui. Tá? Por que a gente faz isso? Porque assim, o que acontece? Como a minha lateral ela tem as 3 dimensões, largura, altura e profundidade, e eu sempre estou pegando as dimensões, olhando a lateral aplicada ao móvel, à caixa, ao corpo, ao balcão, eu tenho que depois transferir a lateral como ela estivesse posicionada na chapa. Então aqui é o sentido da lateral, eu posiciono na chapa. Então o comprimento ficou para a altura, por isso que está aqui. Tá? Isso confunde um pouco, eu já comentei, isso vai dar alguns transtornos no primeiro momento, mas depois que você já está acostumado com essa questão do veio, do posicionamento da peça, do que é largura e comprimento para a chapa, e a gente tem a altura, largura e profundidade para as peças, aí a gente já fica mais fácil. Tá? Acabamento, corpo também, então toda vez que o corpo for selecionado de uma cor, ele vai determinar a cor da lateral. E aqui tudo padrão também, normal. Beleza? Então, essa é a construção da nossa lateral inicialmente. Para você fazer a lateral direita depois é muito simples, basta você clonar e mudar somente o nome, né, e os códigos ali, não tem muito segredo, a peça é igual, a peça não tem nenhuma diferenciação. Você pode observar aqui que a lateral direita, a lateral direita e esquerda, elas são bastante parecidas, então não tem nada de diferente realmente, tá? É só os códigos e o nome, ok? Então finalizamos aqui o vídeo dessa parte da construção da lateral e até o próximo vídeo então.